Oiê, eu sou Rosana Vanzella. Eu sou Luísa Brandão. E esse é o nosso podcast Fora da Caixa. E hoje nós temos uma convidada incrível, uma amiga, uma parceira de trabalho, que tá sempre aqui com a gente. Rosana Vanzella. Esse aqui. É muito bacana receber você aqui nesse outro lugar, né? Pra gente conhecer mais sobre o seu trabalho, sobre você. E já aproveitar esse podcast para trazer o quanto você é especial na minha vida, o quanto você me auxilia como amiga, como terapeuta, como ouvinte. Então, gente, vai ser muito incrível vocês conhecerem um pouquinho mais essa maravilhosa terapeuta. Certo? Amei estar aqui no podcast. Que delícia! E faça das suas palavras as minhas. Bom. Tem gente até acha que a gente se puxa muito o saco, não é? A gente puxa mesmo. A gente puxa porque realmente foi um presente. E o que é bom, gente, a gente tem que falar, indicar e pôr pra fora, né? Não tem que guardar os carinhos e o que a gente acha. E já pra gente começar, eu quero saber, Rô, tem todo um processo, a gente já falou muito de nós, mas tem pessoas que sempre chegam. Sim. E quem nunca chegou precisa conhecer todo o passo a passo. Como que você chega como terapeuta? Como que foi seu processo? Sim. Como que é? Conta mais um pouquinho de você. Então, eu acho hoje, olhando para trás, acho um caminho, assim, muito trilhado por Deus. Eu vejo que Ele foi fazendo de uma forma que hoje faz tanto sentido cada peça e cada quebra-cabeça. Bom, eu sou educadora física de formação e eu entrei meio de gaiato. Meus pais tinham uma academia e eu fui achando muito incrível o lugar das pessoas, porque eu sempre gostei muito de pessoas. E eu fui ali, né, de repente falei, vou fazer educação física. Fiz educação física e tal. Só que foi chegando uma hora, foi perdendo um pouco o sentido de ser educadora física, né? Eu nunca tive um perfil 2, 3, vamos lá, eu sempre mais peso. Mais peso, você tem que ter uma barriga trincada, porque eu não tinha, sim, né? Então esse contexto não fazia sentido pra mim. Então, qual era o contexto que fazia sentido para mim, o que faz hoje? Tá? Só que eu usava as ferramentas que eu tinha, que era coaching, e usava as ferramentas de reconhecimento das mulheres. Então, na época eu tinha uma sócia, que é minha prima, já veio aqui no podcast, a gente fazia grupos eram muito mais terapêuticos, olhando hoje, do que de educadora física. A gente punha lá, faça 10 minutos disso. Mas olha no espelho, fala sobre você é incrível, você merece, você é isso, só que eu não tinha essa visão e esse estudo que eu tenho hoje. Tá? Sim. Então eu fui me encantando por esse lugar. Veio a pandemia, muitas coisas aconteceram, eu já não estava feliz na minha profissão, né? Isso já era pouco, eu sentia o coração chamando. Vai parando de vibrar assim, né? Vai parando de vibrar. Eu sentia que era pouco já aquilo, né? Que não fazia mais sentido como uma época tinha feito. Tinha feito, sim. Aí eu fui gerenciar uma empresa do meu irmão, né? De piscinas. E eu fiquei lá 9 meses. Eu fiquei gestando a Rosana terapeuta. Que legal. E nisso tudo, eu fui me reconhecendo como pessoa. Mas você já tinha uma noção, você estava lá esses 9 meses, já tendo uma noção de, não, eu sou terapeuta, ou ainda você não tinha se enxergado como terapeuta? Isso é legal. Então, comecei a me buscar, comecei pelo coaching, na época eram as ferramentas assim, mais apresentáveis assim, no momento. Sim. E eu fui em busca de mim, eu tinha uma frase que eu falava assim, eu quero ser fiel a mim mesma. Então, para eu ser fiel a mim mesma, eu queria me conhecer. E eu comecei a me conhecer, buscar. E um dia de presente, porque o universo faz essas coisas com a gente. Maravilhoso. Deus me entregou uma pessoa que passou na academia, fez uma aula, e na parte do personal, que era que eu ficava na época, e ela falou assim, você conhece a Tise? Eu falei assim, não. E eu tava passando por um perrengue muito grande interno. Sabe? Mexendo muito com a minha vida interna. E eu pedia muito pra Deus, eu preciso de uma saída. E aí ela falou assim, olha, eu não sei te falar o que é de verdade, mas vai lá. Vê o que é esse negócio. Vai lá, vê se faz sentido pra você. E eu marquei. Quando eu cheguei lá, eu até falei num outro dia um post no Instagram, é como se parece que minha alma foi tocada.
sabe? E eu comecei nesse processo desse lugar da Tise, eu fui em busca de mim. Chegou um momento, essa terapeuta falou assim, olha, eu acho que agora você precisa ter uma outra visão sobre você, sobre o seu feminino, porque eu era bem angona. Bem trator. Bem tratorzona. Né? Tanto na minha figura de trabalho, como nas minhas relações. Eu era trator. Tá. Casamento, tudo. E nesse momento que você fez a Tise, que a Tise é uma terapia que serve tanto para ser terapeuta quanto para se autoconhecer, você já tinha sentido essa questão sua de sair dessa Tise achando que eu sou terapeuta ou ainda não? Não. Até então, eu era paciente. Ah, tá. Era paciente. Paciente. Ah, você não estava fazendo curso. Não. Eu atropelei, então. Aí eu fui para essa nova terapeuta. Ah, tá. Que ela que começou a me reconhecer como terapeuta. Ah, legal. Porque eu ainda era educadora física e aí ela começou assim, nossa, mas você faz grupos, nossa, mas você parece que você tem uma visão assim, papapá. Eu reconheço aí nascendo uma terapeuta e eu falava, mas como que eu vou fazer isso? Que grande loucura, como é que eu vou fazer isso? Por que você não faz a Tise? Aí foi onde ela falou. Ah, eu fui fazer o curso da Tise. Aí fui fazer o curso da Tise. Entendi. Aí, quando eu fiquei no meu irmão, eu fiz os 2 primeiros módulos. Legal. Quando eu trabalhei com meu irmão mais velho. Eu fiz os 2 primeiros módulos e me reconheci. Ali eu falei assim, puta, é isso que eu quero fazer na vida. Como que eu não soube? Sempre soube, mas não colhei. Isso, sempre soube, mas não colhei. Sim. Aí eu comecei a ver que fazia muito sentido mesmo e ela foi me lembrando nesse lugar. Ela foi falando assim, porque o que você faz aqui já é isso, o que você faz aqui já é isso, tá? Aí eu falei, putz, eu quero viver disso. Faz muito sentido. E a minha alma vibrava a cada módulo que eu fazia, sabe? Legal, sim. E aí eu me reconheci nesse lugar. Fui com a cara e com a coragem, com o que eu tinha no momento. Eu tinha essa facilidade de fazer grupos, então as primeiras coisas que eu já fiz foi grupo de WhatsApp, porque eu já sabia fazer isso. Você começou então no mundo terapêutico fazendo grupos? Fazendo grupos. Saiu ali do seu irmão e já começou a fazer grupo ou fez em paralelo? Fiz atendimentos, não. Eu saí do meu irmão. Tá, saiu. Tá? Nesses 9 meses eu me preparei financeiramente, estudei o suficiente para começar. Ótimo. E fui. Montei uma sala, só que eu pensava assim, como que essas pessoas vão me reconhecer terapeuta? Eu vou chamar as minhas ex-alunas e mostrar para elas que eu tô nesse caminho. Como que elas vão me conhecer? Eu vou montar um grupo, elas já fizeram grupo comigo, elas vão me entender nesses grupos. Já é conhecido para elas ali também. E aí os nomes tinham Florescer. Aí eu fiz um grupo muito lindo que foi sobre Maria, as 7 virtudes de Maria, que foi um lugar que me conectou com a espiritualidade também, que já era um lance meu desde pequena, que eu sempre gostei, né? Porque a nossa terapia integrativa, ela traz essa espiritualidade. Sim. E comecei, Lu. E aí as coisas foram se agregando. Aí eu fiz mais um curso, fui fazendo mais um curso, que eu sempre tive um chamado para constelação familiar. Mas, no primeiro momento, era um curso caro para mim. Sim, né? sim. E eu falava assim, nossa, como é que eu vou fazer esse curso caro? É muito caro. As pessoas com quem eu quero fazer são caras. Tal, nanana. Pois lá vem o universo, lá vem Deus maravilhoso! Deus aqui é constelação que você quer? Só um minuto. Só um minuto. Ele trouxe uma black de um cara renomado na constelação e a um preço super acessível. Nossa. Aí eu falei assim, em 10 vezes sem juros. Ah, é esse mesmo. Cartão. Chilapt, acreditei. Quando os meus bonecos chegaram, eu falei assim, meu Deus! E tudo que eu fui fazendo o coração foi vibrando. E aí eu comecei a achar uma linha mais sistêmica. Não que eu não use a Tise, sim, né? Mas sempre com um olhar assim, sistêmico. De como funcionou esse sistema familiar para que essa pessoa chegou a ficar desse jeito, né? O que ela viu, sentiu, ouviu, qual o padrão relacionado através daquele sistema familiar para ela ter esse tipo de comportamento, tá? E aí eu comecei estudos nesse lugar, porque isso começou a me vibrar muito. Aí comecei a fazer as constelações, aí depois das constelações eu fui estudando mais, aí hoje eu faço constelações com grupos também, e aí fui trazendo esses lugares sempre com esse lugar sistêmico. Então eu tendo também a Tise
com uma visão sistêmica. Eu finalizo com a Tizi, mas eu tenho uma pegada sistêmica. É sempre muito legal esse espaço, né? Quando a gente tem uma ferramenta, e aí a ideia é justamente essa do que você faz, de colocar a sua característica dentro desse produto. E é o que faz ser um trabalho tão incrível, porque é a sua digital dentro do trabalho. Conheço bastante o trabalho da Rô, então vou trazer umas perguntas aqui para vocês também conhecerem nesse lugar. Rô, sistêmico e Tizi fazem a base ali de uma estrutura do que você trabalha. Você percebe hoje que essa estrutura dessas ferramentas que você tem auxilia exatamente em que no outro? Tipo, essa ferramenta, Tizi, e esse processo da constelação auxiliaria em que as pessoas, assim? Como que funciona mais ou menos? Como que eu te procuro? Pra que eu te procuraria? Legal. Que seria, assim? Legal. Eu acho que você me procura para se reconhecer. Eu acho que a minha grande visão e eu percebo que eu tenho mulheres entre 40 e 50 anos, é o meu maior número de mulheres. Legal. Porque é como se elas falam assim, legal, eu já fiz um grande caminho, mas de fato eu não sei quem eu sou. Eu preciso de reconhecimento, eu preciso entender porque eu repito isso. Eu preciso entender da onde vem isso, o porquê que eu tô nos mesmos lugares, fazendo as mesmas coisas, sendo que eu já tenho um potencial maior. Então, eu consigo, dentro dessas ferramentas, porque isso foi um lugar legal também que eu fui entendendo como terapeuta, que eu uso as ferramentas, na verdade, para trazer aquilo que eu sou para as pessoas, aquilo que eu já andei, aquilo que eu já percorri. Eu acho que um terapeuta, ele leva o outro num ponto que ele já reconhece. Sim, faz total sentido. Então, eu tive que me reconhecer um dia nas minhas profundezas para ser quem eu considero que eu sou hoje e que ainda quero ser mais. Mas eu tive que me reconhecer. E eu acho que a base do meu trabalho se você se reconhece, você assume seu lugar. Se você assume seu lugar se reconhecendo, você faz o que você quiser. Entendeu? Sim, faz muito sentido. E aí, então eu percebo que eu recebo mulheres assim, e aí, quem que eu sou de fato? O que eu faço com essas informações e com tudo que eu trilhei até aqui? Isso. Realmente esse trabalho muito rico. E aí, Rô, você traz esse lugar, você trazendo esse espaço de reconhecer as pessoas, é um lugar muito brilhante de se trabalhar, né? Porque a gente tem... Eu falo que se reconhecer, trazer a sua essência para a vida é trazer o que a gente tem na nossa centelha, o que tem Deus dentro de nós. Exatamente. E você sente que esse trabalho seu auxilia as pessoas a entrarem nessa essência, se reconhecer, se colocar na vida, acessar essa essência? Para você? Mim é. Sim. Para mim é. Eu não consigo fazer um atendimento sem falar de Deus. Sim. Sem falar de Deus como universo, sem falar de Jesus, sem falar de uma espiritualidade. Eu não consigo. Eu acho que ao se reconhecer, você reconhece o divino dentro de você. É uma coisa muito conectada com a outra. Então eu acho que não tem separação, né? Quanto mais eu me reconheço, mais eu reconheço o divino que existe em mim. E aí você unifica, você fica num todo. E aí as coisas acontecem por causa dessa unificação, na verdade, na minha visão. Sim. Tá? Eu vou me reconhecendo, que nem essa semana, eu fiz um atendimento que me valeu tudo. Por quê? Ela tinha uma sensação de que ela só reconheceria Jesus ou a espiritualidade dentro de um templo. Tá. E ela, limpando a casa, se viu de joelho, conectada a Jesus e a toda a espiritualidade que a cerca. Sim. E aí, aquilo foi um presente para ela e para mim, porque o que eu mais quero que elas entendam é que a conexão é elas. Elas são o templo, né? Que a religião é uma força, tem gente que tem uma necessidade muito grande de religião, e legal, né? Mas assim, que quanto mais elas se reconhecem, elas reconhecem esse divino dentro delas, limpando a casa. Entendeu? E que isso vai fazer sentido
de outras formas. Quanto mais eu me reconheço, mais eu prospero. Quanto mais eu me reconheço, mais eu tô no meu lugar. Se eu sou filha, eu sou filha. Se eu sou mãe, eu sou mãe. Se eu sou esposa, eu sou esposa. A hora que eu tô trabalhando, eu tô trabalhando. Eu reconheço os meus lugares. Eu sei quem eu sou. Então, eu acho que a base é a gente se reconhecer e se conectar com a centelha, com essa unificação do todo. E as coisas em volta, elas vão acontecendo. E eu disse num outro podcast aqui, que acho que faz muito sentido pra mim, eu tô vivendo uma fase da minha vida que eu percebo que nada é coincidência e que tudo Deus foi fazendo na minha vida sobre encaixes. E que muitas vezes eu achava que estava demorando, e que eu não faria sentido se não fosse assim. Hoje eu tô olhando muito nesse lugar. Não faria sentido se não fosse assim. Exatamente assim. Exatamente como foi. Então teve, nesse processo, até você se reconhecer, e até mesmo se reconhecendo, teve dificuldades nesse lugar de, tá, qual é essa persona, o que é esse lugar? Nunca foi também tão claro, e sim um processo. Porque você acredita que até a dúvida faz parte para você chegar em alguns lugares? Total. Eu acho que foi, nossa... Me reconhecer terapeuta também, assumir esse lugar, eu sou terapeuta. Antigamente eu falava assim, eu sou educadora física e terapeuta. Ficava no segundo plano. No segundo plano, eu me escondi na educação física por um período da terapia. Eu me questionei muito se eu precisava de uma graduação nesse lugar, mas não conectava com a espiritualidade que eu queria trazer, eu acho que não ia fazer sentido. Muito desconforto. Eu subi degrau, eu desci degrau, eu subi degrau, eu desci degrau. E fui fazendo terapia em cima disso, e fui pedindo sinais a Deus. Porque eu acho sempre muito legal a gente trazer esse espaço de me reconheci, mas tive um processo. Porque às vezes o outro olha, às vezes o patamar, né, que você tá, que você chegou, e olha e fala, não, foi simplesmente me reconheci terapeuta, pula pra cá. E não, existe todo um processo. E é lindo ver o quanto você se reinventou, se questionou, mas se afirmou de novo e se questionou de novo. Porque a vida vai ser esse eterno lugar onde você vai afirmar o que você é, o que você tá sendo, como a vida se apresenta agora. E pode falar. E o que eu acho, Lu, que eu acho legal falar aqui. Como eu sempre tive uma conexão com espiritualidade muito, muito de intimidade, sempre... só foi crescendo. Eu falo que Deus foi tão incrível comigo e Ele é. Eu sou queridinha de Deus. Eu também sou. Todo mundo é, isso que é maravilhoso. Mas tem que se reconhecer. Isso, tem que se reconhecer, tem que acreditar. E aí, o que eu fui? Eu sempre fui muito atenta aos sinais, sabe? Eu sempre fui muito aberta aos sinais de Deus, né? Então, eu sempre quis fazer o caminho que era meu. Se Ele me queria nesse caminho, que Ele abrisse os meus caminhos. Então, muitas vezes que eu tive vontade de desistir, de tipo, o que você tá arrumando? Você tá doido. Você tá doido? Será que é isso mesmo? Tal. Eu tive presentes divinos num lugar de tipo, uma pessoa, eu tô te mandando essa música porque Deus pediu pra eu te mandar. E a música falava assim, não pare, volte pro mar, joga a sua rede... E é lá, sou eu que multiplico esse lugar, tal. É isso. Ou, Rô, eu ia fazer uma tease, nossa, a espiritualidade pediu pra te falar. Então sempre Deus foi muito precioso comigo de não deixar eu desistir. Sempre com a mão ali, tipo assim, poxa, ela vai desistir? Não! Não, vamos, busca ela. E aí foi chegando um momento que desistir já não era mais o caminho. Eu não tinha mais dúvida sobre desistir. Você começa a ver o desafio como parte do contexto. Do processo. Aí me reconhecer como consteladora e o movimento, como é que vai fazer. Aí me reconhecer como terapeuta sistêmica. Aí foi e encaixando. aí eu acho que sempre é um reconhecimento. Foi encaixando. Eu sei agora que você tem um processo muito bacana e eu tô muito feliz de você ter olhado para esse espaço, porque você sempre foi essa pessoa, o que você tá trazendo, você sempre foi na minha vida, você é na vida das pessoas. Então eu acho que brilha, que pulsa, eu fico até emocionada porque quando a gente vê um amigo, alguém próximo, num lugar que parece que fecha, sabe? Sela tudo.
é muito importante. Mas eu sei, e eu quero que vocês saibam, o que você tá aprontando agora? Meu Deus. Gente, eu sou uma liderar, né? Eu já falei aqui. Eu gosto de movimento, eu gosto, né? A Lu também é uma liderar, então a gente combina muito por isso também. Sim. Vamos fazer? Vamos, bora. Vamos estruturar isso. E eu acho legal isso. Quando algo nasce, às vezes parece assim, gente, agora ela fez isso? Não. A gente também fez uma estruturação, a gente olhou de novo, eu pedi pra Deus, aí eu voltei, alguém dá um toque, né? E de repente nasce mesmo, literalmente. Eu acho que todas as coisas que eu fiz, meus grupos, eles foram nascendo, sabe? Que é um lugar diferente de ser trator. Eu continuo sendo uma mulher de movimento, mas hoje eu tenho espera, né? Então eu falo, Raízes vai nascer. Vai nascer como? Como é que eu vou fazer? E geralmente é sempre muito entregue pela espiritualidade, tá? O caminho meio que pronto. Eu precisando trilhar para saber como é que eu vou fazer aquilo, de fato. Bom, já era do meu mapa... como eu gosto muito, a pessoa que lê meu mapa, a minha revolução solar, ela falava, olha, parece que tem aqui um negócio de ensinar, de não sei o quê. E eu falava, gente, muita loucura. Mas como muitas coisas eu hoje olho e pensava que eram loucuras na época. Tá muita loucura e tal, eu não consigo me reconhecer, mas vai nascer e tal. Parece que você vai ensinar outras, vai ajudar outras terapeutas. Sabe o que me vinha, Lu? Eu vou ter que canalizar uma técnica, sabe? Sim. E eu ficava assim, gente, será que um dia eu vou canalizar uma técnica, né? Igual a gente tem, assim, a Tise foi canalizada, igual os florais da Graça foram, né, sintonizados, enfim, será? Não me vinha desse lugar, né? Eu pensava, não, acho que não vai ser desse jeito. Bom, eis que eu começo a receber muitas meninas buscando um lugar para ser terapeutas. Eu sinto um chamado, eu não sei como eu faço. E no começo, eu ia passando um jeito que eu fiz, né? Sem olhar para isso dessa maneira que eu estou olhando hoje. E eu fui recebendo cada vez mais. E só que esse ano, eu me deparei com umas 5 meninas nesse mesmo lugar, sentada na minha frente. Tá. Eu comecei a falar, gente, isso faz sentido, hein? Isso faz sentido? Por que eu estou recebendo tanta gente nesse mesmo lugar? Toim, fez toim. Só que esse toim, gente, eu fiz milhares de cursos, workshops. E faz, hein, gente? E faz, hein? Né, Lu? Todo o curso aqui. Todo movimento. Lu, vamos fazer esse workshop. Lu, e aí a Lu, fulano vai fazer não sei o quê. Bora, e nós estamos lá. E grupo presencial, e grupo não sei o quê, né? Pra mim, pra meu autoconhecimento. Deu um estalo, porque eu acho que quando a gente tá pronta, dá um estalo. Mas olha, que você não faz uma mentoria disso? Porque você não faz um caminho para essas meninas que você já está fazendo dentro da sala. Então parece assim, como é que vai fazer isso? Eu já fazia, tá? Só que eu fazia dentro da sala. Eu falei, caramba! E aí Deus, ele me entrega os nomes, sabe? Realize, Raízes, me entrega os nomes. Veio do chamado ao atendimento. Eu falei, caramba, porque em 3 meses a minha intenção é elas vestirem a roupa de terapeutas, né? Porque elas já têm esse chamado, elas vestirem essa roupa e já começarem o primeiro atendimento. Já põe em ação, Vamos pôr em ação, porque se elas já tiverem a ferramenta, já tiverem o curso. E uma coisa que eu quero trazer muito é, gente, antes da Tise, na constelação, eu era terapeuta. O chamado era meu, não era para eu ser tisiana, consteladora, sei lá o que eu inventar ser agora, né? As ferramentas que eu for usar agora nascem as mentorias. Então não é porque eu estou estudando para ser mentora, também, mas é porque eu sou tudo isso. No fundo, as ferramentas são só ferramentas para você ser o que você é. Isso, né? Então eu quero já trazer para as meninas esse lugar mais mastigado de que vocês já são terapeutas. Se você vai usar isso, se você vai usar isso, ou se você ainda não sabe o que vai ser usado, é claro que aquela que já sabe a ferramenta que vai usar, ela tá mais rápida, né? Mas aquela que não sabe, eu vou, através do perfil de liderança dela, eu vou conseguir trazer para ela, tipo assim,
esse seu perfil, ele tem um lugar mais de bastidor. Será que radiestesia? Será que não sei o que e tal? Você não, você é você é mais comunicativa, expressiva, você pode ir mais pro Instagram, E eu vou auxiliar elas nesse lugar também. Então, não, porque dá para ser uma terapeuta mais para dentro? Dá. Sim, com certeza. Hoje, estar no Instagram é importante? Mas existem meios, né, também de fazer. Isso. E eu acho muito bacana, Rô, quando você traz essa percepção de ter a visão do outro. Porque, gente, eu sou terapeuta, eu sei o caminho que ela tá trilhando com vocês e eu vejo o quanto seria mais fácil se nós lá atrás tivéssemos uma mentora que pudesse falar, olha, seu perfil tem perfil para isso, olha para isso, olha para... Porque, gente, encurtar caminho hoje é muito bacana. Concordo. Então, esse trabalho seu, Rô, auxilia muito, porque é isso, encurtar caminho é dinheiro. E quando, muitas vezes, pensa se lá atrás, onde você estava, lá na academia, alguém tivesse falado nitidamente, faz isso, traz isso e aquilo, você, claro que processos são processos, mas assim, você traria um outro olhar. Sim. Então, a mentoria é muito válida. Nós consumimos muitas mentorias também. Sim. E justamente porque a gente entende a importância de ter sempre uma pessoa à frente do passo que a gente quer dar, né? E aí entra nesse processo. E Rô, então é uma mentoria, como que funciona? Como que é essa mentoria? Enquanto isso eu vou ligar a luz. Sim. Porque tá ficando escuro. Então, nasceram duas mentorias. É pra ser aí? Então deixa assim. Tá É pra ser 2 mentorias. É pra ser, não. São. Elas estão acontecendo. Tá. Então, uma é do chamado atendimento, são para meninas, para mulheres que querem ser terapeutas. Então, já tem ferramenta ou não, e nós vamos encurtar esse caminho. Assumir a roupa, ancorar, né? Trabalhar muito também com esse lugar da espiritualidade, porque o tipo de terapeuta que elas querem ser, sim, tem um olhar da espiritualidade, e aí a gente vai fazer. Só que eu também comecei a perceber que eu tinha muitas mulheres em liderança não se reconhecendo nesse lugar, se diminuindo, mulheres que não se viam líderes, mas são líderes, ou líderes da própria vida, porque já tem um perfil de liderança que eu sempre fui, ou essas mulheres são líderes de fato. Elas são mulheres que estão à frente de um negócio, à frente de uma carreira. Porque nós somos terapeutas, nós somos líderes. Com certeza. Líderes das nossas carreiras, né? Sim. Então, assim, elas estão, às vezes, mulheres que são de negócio... Como se fosse... agora me fugiu, mas, por exemplo, corretoras de imóveis. Sim. Eu vejo nelas uma liderança em que elas talvez não estão se reconhecendo nesse lugar. Aí é um outro tipo de trabalho. Nós vamos subir esses degraus. E essa mentoria pelo menos, que ela termine o ciclo de 3 meses subindo um degrau de reconhecimento, tá? Porque eu acredito que elas às vezes já estão prontas, mas se elas não se reconhecerem e não souberem o que está ancorando elas para baixo, o que puxa, que pode ser um lugar sistêmico, lealdade sistêmica, pode ser um lugar assim, por exemplo, assim, eu vou subir esse nível, quem vai ficar abaixo dele, né? E tudo isso a gente vai trabalhar nessa mentoria, porque a partir do momento que eu reconheço, vamos supor que o que está me prendendo é a lealdade com a minha mãe, porque ela não realizou, porque ela não fez, eu não subo o degrau. Então, o que eu achei legal, assim, trazer na mentoria com esse olhar sistêmico, eu não trago só a estratégia de você subir. Eu trago o desbloqueio porque você não sobe. É um processo que realmente não fica no superficial. Isso. Ele vai entrar, ok, por que eu não tô na liderança? Então, ele vai entrar mesmo nas minhas dores, porque eu não reconheço, porque eu não tomo esse lugar... sistemicamente, vai trabalhar muito então o autoconhecimento. Ela tem um caminho, os primeiros momentos da mentoria são reconhecer o que me trava. Legal. Tá? Olhar para o que me trava, depois começar a vestir a roupa de líder, né? Esse lugar que eu estou de liderança para que eu entre num processo de subir o degrau. Não existe
subir um próximo nível, na minha percepção, sem limpar o que te impede. Porque, Rô, eu acho que o que muitas vezes dificulta a gente dar o próximo passo, independente de ser líder ou não, é justamente não sustentar o próximo passo. Não sustentar. Então você vai dar essa base de sustentação para essa liderança. Quantas vezes, Luísa, eu, por exemplo, ganhei dinheiro e perdi? Sim. Por quê? Porque eu não aguentava sustentar aquele dinheiro, sabe? Sim. Porque o meu sistema familiar não me permitia subir esse nível financeiro, no caso, porque eu tinha lealdades por um tempo ocultas, por outras já conscientes, mas sem movimento. Sim. E aí eu comecei a fazer isso dentro de mim, e eu faço muito movimento sistêmico interno comigo mesmo, ponho os bonecos na frente, ponho meus pais na frente, põe as almofadas, e a Luísa, a gente faz muitos movimentos sistêmicos também. Luísa tem um olhar, assim, sistêmico, mas a Luísa tem um olhar de campo muito foda. Então, assim, a gente vai fazendo uma troca, por isso que a gente é parceira, a gente vai fazendo umas trocas muito doidas, terapêuticas. E aí eu fui vendo que não adiantava eu receber sem sustentar. E não adianta eu subir um nível de liderança sem eu sustentar. Essa mentoria chama Sou Líder de Alma Líder, porque eu também acho que quando você se reconhece líder em alma, você lidera o que você quiser. Aí você vai liderar negócios, você vai liderar a sua vida, você vai liderar seu filho, você vai liderar o seu marido, não num lugar de liderança, de mandar no marido, de se reconhecer no seu lugar e dizer, neste papel eu agrego aqui, ele agrega aqui, porque liderança é isso. Você sabe que eu tava vendo um podcast ontem, inclusive, falando sobre a liderança. E o líder, na verdade, ele faz exatamente o que você faz, é tirar a pessoa de um passo e dar um passo à frente. O líder que não dá, a pessoa que não dá passos como líder, ela não é um líder. Ela é um chefe, ela é um controlador. Então as pessoas às vezes confundem esse lugar de liderança. Porque líder é aquela pessoa que sempre auxilia você a dar um passo à frente, seja aonde for. Então eu como mãe, eu não sou mãe, mas você como mãe é uma pessoa que está liderando a vida dos seus filhos, ensinando os seus filhos. Eu como esposa, então esse espaço, né? É muito rico esse trabalho, Rô. E a hora que você entende também seu poder de liderança, você agrega também no outro a liderança dele, entendeu? Isso. Então, por isso que pode ser líder em qualquer lugar, porque você também fala assim, bom, nesse meu papel de liderança, eu vou até aqui. Se eu ajudar ela a reconhecer o papel dela, é o que a gente faz, sim. Entendeu? Tipo assim, não faz sentido quando às vezes a gente vai vender alguma coisa para a empresa, sim. Né? Que a gente também tá nesse meio. Depois nós vamos trazer a Lu como convidada e ela vai trazer essa visão. Nossa, às vezes eu falo assim, olha, legal, você pode me contratar para fazer esse trabalho, mas quando a Luísa entra com som, quando a Luísa entra com comportamento, quando a Luísa é líder com líder levando liderança. Sim, isso porque não quer dizer isso. E no mesmo nível de liderança. Exato. Entendeu? Exato, então, assim, para mim, isso passou a fazer muito sentido. Despertar outras pessoas, trazer essa essência é também ter parceiros, porque a gente trabalha para a luz, no fundo. Então, quanto mais pessoas a gente tem despertas, né? Trabalhando em prol do conhecimento do outro, da consciência do outro, mais isso a gente tem Deus na vida e fluidez na vida. Lindo, Rô, gostei muito de saber. Mais ainda, porque assim, eu falo que eu não canso de conhecer a Rô. Sempre que eu tô nos processos dos grupos, gente, e a gente faz muitos movimentos juntas, eu tô sempre do lado dela como uma aluna. E é um prazer ser aluna, porque é um olhar de admiração. Sempre a gente tem muito a agregar uma outra e parece que eu nunca conheço ela no tanto que conheço. Igual hoje, já conheci coisas que já sabia, outras não. Sim. Então, é muito rico ter parcerias como você. E eu espero que vocês que estão aí no movimento de querer mesmo, que tá sentindo, gente, não economiza, não deixa o negócio ficar, sabe, ali, porque você vai
vai fazer todo movimento de diferença na sua vida, você ter alguém Vai ali que já encurtar trilhou o caminhos. caminho, que já tá olhando pra isso. Então, a Rô foi uma pessoa muito líder na minha vida. Ela é uma pessoa muito líder. A gente troca muito Somos, isso. sim. Exato. Então, que vocês possam conhecer mais de perto esse trabalho, porque essa data tá fechada, tá? Já tô sabendo que tá lotada. Então, querido, se você quer vaga, calma, já abre uma outra turma. Mas essa turma já está cheia. Então, é lindo ver, Rô. Lindo ver você. Ainda bem que ela se reconheceu a terapeuta, né, gente? Falo muito isso, porque senão, como que ia fazer esse mundo sem essa mulher? Essa potência? Gente! E eu não tô puxando sardinha, porque quem conhece ela sabe que é isso mesmo, tá? Não tô puxando sardinha. Esse é um lugar, assim, sabe, que eu acho que foi mais bonito, tudo, Lu, é que eu me reconheci. Isso. Entendeu? Então, tipo, o que eu faço com elas Gente, é libertador, né? é libertador, porque é a base do que fizeram um dia comigo, dos mentores que passaram por mim, das pessoas que me cutucam até hoje, você, que nem a gente tá falando de mim hoje, mas assim, eu também sempre tô num lugar de você me ensinar, né? Você tem algumas coisas que eu não tenho, então você me desperta alguns lugares de né? E eu faço isso com você, então assim, eu tô muito feliz nessa fase da minha vida que eu achava, até eu falava muito pra minha prima assim, pô, eu tô com 40 anos, eu tô muito velha. E ela falou, ai, não aguento mais você falar que você tá velha, que ela também foi minha parceira há muitos anos, né? E aí, hoje eu vou fazer 47 anos, no mês que vem. Eu tô tão feliz, Lu. Eu tô tão nova, eu me sinto muito nova. Eu tô tão realizada. Eu falei assim pro meu marido, a gente foi passear esses dias, eu falei assim, amor, com 50 anos eu vou estar no meu auge. E quando eu pensava lá atrás, eu falava assim, puta, eu vou estar com 50 anos. E eu falava assim, amor, com 50 anos eu vou estar no meu auge emocional, no meu auge profissional. Talvez emocional não, porque eu sempre busco e vou estar sempre, né? Um descascar de cebolas, né, Lu? Como você diz. Mas eu hoje me sinto tão inteira com a minha idade, sabe? Sim. Eu me sinto feliz na idade que eu tô, fazendo o que eu tô fazendo. É isso. E eu acho, Rô, que essa questão dos 50, né, que claro, vai sempre estar mexendo, a gente, graças a Deus, sempre vai estar mexendo, mas você não percebe que vai ficando, é difícil, é dolorido, mas não sei, eu sinto que pra mim vai ficando num lugar de mais gratidão. Demais. Vem uns lugares assim que eu fico, opa, chegou a fase, porque é isso. Tá feliz, agradeça. Tá triste, agradeça. Isso, tem a felicidade vai chegar, a tristeza também vai chegar. E às vezes anda às vezes anda junto. Tá ruim, no outro lado às tá vezes bom. no mesmo dia, né? Então eu sinto hoje, Rô, que é esse lugar que sim, sempre mexendo, mas que também é um lugar de mais, ok, vamos olhar pra isso. É isso. Põe o cinto. Sem medo. Põe o cinto. Gostei. E vamos. Sem então medo. eu acho que você vai chegar nos 50 com essa, cada vez mais com essa sabedoria ali mais equilibrada, cada vez mais equilibrada. Porque uma pessoa como essa, a gente só tem de, e bora. É isso. Você quer deixar alguma frase? Tem alguma coisa que você não falou? O que você quer deixar assim pra gente finalizar o nosso podcast? Ai, sabe o que eu queria falar? Que não tenham medo de se reconhecer, porque o processo, às vezes, ele parece muito doloroso. E tem momentos que são. Né? Toda vez que a gente vai viver mais algo novo na nossa vida, não é porque a gente é terapeuta, a gente passa por processos dolorosos, mas depois se reconhecer num lugar, disso que eu tô falando, assim, eu tô com 47 anos e sim, eu tenho os espinhos pelo caminho, mas eu sei que os espinhos eles vão passar e que eu vou me reconhecer nesse processo e que vai ser mais libertador para eu ser quem eu sou. E não perca a viagem, nós íamos fazer isso nessa vida, não faria sentido se fosse só pagar boletos, acordar todo dia de manhã, tomar café, almoçar e fazer sempre as mesmas coisas. Não faria sentido, então nós íamos para quê? Para desabrochar, para ser quem a gente é, para renascer, para florescer, para viver todas as etapas da vida. Sabe o que eu peço muito a Deus? Eu peço para que quando eu estiver com 70 anos, eu saiba viver os meus 70 anos e eu me ache linda nos 70 anos e eu me reconheça nos 70 anos e que eu possa viver, pôr no pé na praia, porque é isso que eu quero com 70 anos, e eu fale, caraca, eu fiz o meu melhor até os 70 e se Deus me permitir viver até os 90, que eu saiba viver os meus 90 anos. Eu acho isso, sabe, Lu?
Se reconheça no seu processo, se reconheça no seu momento. Não tenha medo, não tenha medo. É tão libertador quando a gente vai se reconhecendo, não é, Lu? Nossa, muito. Tenha liberdade de ser quem você é, né? Tem a liberdade de ser quem a gente é. Com tudo que é ser você, né? E eu sei uma pessoa que outro dia falaram assim pra ela, que quando eu entrei nesse mundo de Instagram, você tem assim, e agora? As pessoas vão me ver de fato. Parece que você tá falando pra milhões de pessoas e não está. Mas existe um julgamento interno, um julgamento do outro, o lidar e tal. Outro dia eu vi uma pessoa falando assim, quando você começa a se reconhecer de fato e ter certeza de que aquele é o seu processo, aquilo é seu, você fala sem medo da exposição. Fica pequeno. Não é? Fica pequeno. E eu entrei num modo desse, sabe? Eu tenho um objetivo em relação a isso. Objetivo para chegar nas pessoas, um objetivo para ajudar elas a se reconhecerem, um objetivo profissional, um objetivo também de financeiro, enfim. Então, o propósito de chegar é muito maior do que a dúvida, do que o contexto do caminho, né? É isso. Fica pequeno mesmo, porque a voz aqui é muito mais alta e a gente precisa alimentar cada vez mais essa voz. Essa voz. Lindo, Rô, amei! Amei! Peraí que você me entrevistou no nosso podcast! Amamos, gente. Vocês que ainda não seguem, vocês que são novos por aqui, vai ter o Instagram da Rô, segue, comenta, compartilha nosso podcast, ativa o sininho, para que cada vez mais a gente possa sair das caixas. A Rô é uma pessoa excelente para tirar vocês das caixas, vocês viram um pouco. Então vai lá conhecer o trabalho dela mais pertinho e fique atenta às próximas movimentos aí que ela vai estar lançando tudo, certo? Muito obrigada, Rô. Obrigada a você, amor. Amei. Tchau, gente. Tchau. Obrigada.